Saudamos a todos com a paz de Jesus, nossos irmãos e amigos. Aqui nossa palavra dessa noite, desse momento, é sobre o resgate da família de Ló. O texto da palavra de Deus, vamos ler, é Gênesis 14, a partir do verso 14. Diz assim: ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e perseguiu até Dan. Dirigiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Tornou a trazer toda a fazenda, tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Até esse texto é muito interessante, porque mostra quem era Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Ló, ele morreu quando seu pai ainda estava vivo, ou seja, o avô, né? O avô de Ló estava vivo, o pai de Abraão morreu. Então, o que aconteceu? Abraão pegou, o pai de Ló morreu, então Abraão pegou esse sobrinho para tomar conta dele. O texto diz que ele fez uma viagem com o sobrinho e ficou tomando conta. Os dois ficaram, na verdade, muito ricos, com muitas fazendas, muitos bens, né? Chegou um momento que ele decidiu se separar. Ló escolheu a cidade de Sodoma, a região de Sodoma, que era uma região bonita, mostrando que as nossas escolhas, nós temos escolha na nossa vida, né? Cada um de nós escolhemos, né? Ele escolheu e resolveu morar, tornou-se cidadão daquela cidade de Sodoma. O texto diz: passou-se o tempo, 4 reis lutando, o que estava vencendo toda a região, venceu inclusive esses 4 reis, venceram 5 reis, e agora esses 4 reis também tomaram Ló cativo. Abraão, o homem que anteriormente mostrou-se temeroso, até com medo, porque quando sua esposa, ele teve com a esposa no Egito, ele falou: ó, ela não é minha esposa, não é minha irmã. Realmente era irmã por parte de pai, né? Mas ele ficou com medo de morrer. Agora, Abraão se torna um guerreiro. A coragem para resgatar alguém que estava aprisionado veio para Abraão. Na verdade, essa coragem é uma questão de fé, porque a falha de Abraão em considerar sua esposa como não sendo esposa, com medo de falar que era esposa e ser morto, agora ele tornou-se um guerreiro que, aos olhos humanos, era impossível ele vencer essa guerra, porque os reis eram poderosos, mas o Senhor estava com Abraão. Mas ele lembrou de uma coisa: o meu sobrinho, aquele que faz parte do meu sangue, da minha família, está aprisionado lá pelos reis. Eu vou resgatá-lo. Certamente ele orou e fez um propósito de Deus para ir para essa guerra, porque era uma guerra, exigia perigos. Ele podia até morrer na guerra, podia perder a guerra, podia não conseguir recuperar Ló. Mas ele não pensou nisso, pensou nessa operação que ele tinha que fazer para resgatá-lo. E nós vemos, meus irmãos, que às vezes essa operação que Abraão fez, nós precisamos fazer muitas vezes na nossa família. Às vezes existem pessoas ao nosso lar, da nossa casa, parentes nossos aprisionados por alguma situação. Às vezes existem prisões que o homem está preso ao pecado, à sua mente, às vezes a mágoas, às vezes a problemas que vêm na sua própria vida, né? A sociedade impõe prisões. E você, quem sabe, você na sua casa precisa de uma libertação ou de ajudar, como Abraão fez, aí para a guerra. A guerra para a libertação. Abraão foi para uma guerra, preparou os 318 da sua casa, as pessoas preparadas, homens que foram treinados com Abraão na revelação e foram para a guerra. Eles não estavam preocupados, porque o Senhor estava com ele. Isso que é importante. Na nossa batalha, nós não estamos só. O Senhor está conosco na nossa batalha. Esse resgate era fundamental, porque Ló, ele não conseguia sair daquele local. Mas o texto diz que Abraão foi com coragem, pegou aqueles da sua casa para resgatar, trazer Ló de volta. Ele não aceitou aquela situação. É exatamente isso. Você não deve aceitar a situação de parentes que estão escravizados, vive escravizado neste mundo. Você vai lutar. A guerra não é guerra contra as pessoas, é uma guerra, podemos dizer, espiritual. Essa guerra é vencida pela fé. Abraão, ele foi na guerra, o texto diz que ele trouxe Ló de volta, trouxe tudo que Ló
que o adversário tinha levado, os inimigos tinham levado. Eram 4 reis. Nós viemos num mundo cercado, de todos os lados, ou seja, 4 elementos, reis cercando a terra e dominando. Há um domínio do mal nessa hora. Mas você, quem sabe, Deus pode te usar para resgatar alguém da sua casa, alguém da sua família. Ou nessa hora, Deus está usando servos para resgatar até a sua vida. Porque vivemos um momento de resgate, de libertação, de operação. E Abraão trouxe toda a sua família. O texto diz que trouxe Ló, as suas fazendas, os bens, tudo de volta. É um momento que Abraão teve essa grande vitória. O texto diz que ele foi agora diante de Melquisedeque agradecer. Melquisedeque, o rei de Salém, o único que é mostrado como rei e sacerdote. Ele falou, fez sua gratidão ali diante de Melquisedeque porque Deus lhe deu a vitória. Olha como é importante uma gratidão numa vitória, né? Agora, lembrando, meus irmãos e amigos, que Abraão, ele não temeu a nada. Ele viu que o seu sobrinho estava aprisionado, ele foi para esse resgate. Esse resgate, nessa hora, é uma hora de resgate. Pessoas que estão, muitas vezes, aprisionadas pelo adversário, com a mente, com a vida aprisionada, sem conseguir sair. Ele precisa de guerreiros, como Abraão. Guerreiros que vão para o resgate. E ele não foi só. Ele foi com 318 a sua casa. É o corpo, a igreja, nessa hora aqui, nessa guerra, vai armada com as armas do Espírito Santo, né? E homens, pessoas, homens e mulheres treinadas pelo Espírito Santo, assim como Abraão tinha sua equipe de treinados também, para vencer. Jesus já venceu na cruz e você, em nome de Jesus, vai vencer também, porque a vitória está em Jesus. Jesus conosco, a vitória é certa nas nossas vidas. Que Deus abençoe.